Olha só, hoje a gente vai explorar uma ideia que, sinceramente, vira de cabeça para baixo muito do que se pensa sobre artes marciais. Pensa comigo, e se a faixa branca não fosse só o começo, mas uma filosofia para a vida inteira? É exatamente isso. A gente vai mergulhar no conceito do eterno faixa branca. Sabe, a jornada de quem pratica uma arte marcial quase sempre é vista como uma escada, né? Com a faixa preta lá no topo. O grande objetivo. Mas e se a verdadeira maestria não estivesse lá no destino final? E se estivesse, na verdade, em abraçar o ponto de partida para sempre? Essa citação aqui, ela resume tudo de um jeito perfeito. O branco não é a ausência de cor, sabe? É a soma de todas elas. A faixa branca, então, ela já tem em potencial todas as outras faixas. É como ter uma mente limpa, uma tela em branco, só esperando para a gente começar a pintar uma obra-prima. Então, o ideal, o verdadeiro objetivo seria se tornar um eterno faixa branca. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer cultivar um estado de desprendimento, sabe? Manter a mente sempre aberta para aprender, livre de negatividade e cheia de um potencial que, nossa, não tem fim. Ok, mas como é que se vive essa filosofia no dia a dia? Bom, a resposta está em 5 princípios. Pensa neles como uma bússola, sabe? Guiando cada passo. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro princípio, na verdade, é um combo de 2. Perseverança e constância. Para entender a diferença, imagina assim. A perseverança é a garra do soldado na trincheira, focado totalmente em vencer a batalha de agora. Já a constância, essa é a visão do general, olhando o mapa, pensando na guerra inteira. É essa dança, sabe, entre a ação intensa do momento e a estratégia de longo prazo. Depois, a gente tem o esforço. E o que eu acho mais interessante aqui é a dualidade dele. Não é só sobre treinar duro quando se tá super motivado, não. O verdadeiro teste, o pulo do gato, é se esforçar quando não tem vontade nenhuma. E quando a inspiração finalmente bate, aí, meu amigo, é que se pisa fundo no acelerador. O terceiro princípio é a harmonia, a busca constante pelo equilíbrio. A imagem do arqueiro é perfeita para isso. Para acertar o alvo, ele precisa de uma base firme, mas não totalmente rígida. O praticante busca exatamente esse ponto médio. Não pode ser flexível demais a ponto de ser fraco, nem duro demais a ponto de se quebrar ou ser previsível. É a arte de encontrar o caminho do meio, em tudo. Agora a gente chega na técnica. Mas olha, não é só sobre a forma do golpe, não. Aqui, técnica é definida como inteligência aplicada. É muito mais do que movimento. É a arte de observar o mundo e saber escolher a melhor maneira de agir, de sentir, de pensar para cada situação. É, no fundo, sabedoria em movimento. E para fechar os 5 princípios, a gente tem a alegria. Mas, de novo, não é uma alegria qualquer, tipo ganhar na loteria. É aquela sensação que vem de se tornar mais potente, mais capaz. É o que a gente se sente quando percebe que está mais saudável, mais forte, mais rápido, mais inteligente. A alegria, nesse contexto, é a consequência natural do nosso próprio crescimento. Certo. Agora que a gente viu os princípios, vamos para uma metáfora que é simplesmente poderosa. Ela é a base que sustenta tudo isso. A ideia é que, além do nosso esqueleto físico, a gente tem uma outra estrutura interna, um esqueleto abstrato. Pensa comigo. O nosso esqueleto físico, ele sustenta o corpo, protege os órgãos e permite o movimento, certo? Da mesma forma, o nosso esqueleto abstrato, que é formado pelos nossos valores, nossas crenças, é o que sustenta a nossa identidade e dita as nossas ações. É ele que define o que é possível pra gente. Então, fortalecer essa estrutura interna é a base de tudo. Beleza, filosofia entendida, estrutura interna definida, mas e na prática? Como é que tudo isso se traduz para ação? Bom, agora a gente vai ver as ferramentas que fazem exatamente isso. Transformam esses conceitos em algo concreto. E a base de tudo, o começo de tudo, é a guarda. A ideia é bem simples, na verdade. Proteger o que é vital. Cabeça, tórax, pelvis. Os braços e as pernas viram uma extensão da nossa própria estrutura óssea, reforçando o nosso esqueleto axial e criando uma verdadeira fortaleza em volta do nosso centro. Já no ataque, o arsenal básico tem 3 armas principais. Primeiro, o jab. Pensa nele como uma ferramenta versátil para medir distância, perturbar o adversário. Depois vem o direto, que é como uma lança, rápido, preciso, um golpe poderoso que pode definir tudo. E por fim, o cruzado. Esse é um martelo de curta distância, que usa a rotação do corpo todo para gerar um impacto tremendo. Agora, quando a gente fala de autodefesa, é importante entender que, dentro dessa filosofia, não é só sobre sair na mão. Longe disso. É um sistema inteligente com várias camadas para a gente aprender a lidar com conflitos de qualquer tipo. E olha só que interessante a progressão aqui, a gente tem 6 etapas. Repara que o confronto físico é a última opção, o último recurso. Antes de chegar lá, existe todo um caminho estratégico. Primeiro a preparação, depois evitar a situação de risco. Se não der, a esquiva, que é sair antes do problema começar. Se o problema já começou, a evasão. E ainda tem a negociação. A inteligência sempre, sempre vem antes da força bruta. E claro, para todas essas etapas funcionarem, não é só saber a técnica. É preciso cultivar algumas mentalidades que são chave. Coisas como a atenção constante ao que está acontecendo ao redor, a habilidade de usar as palavras para desarmar uma situação, saber controlar a distância e talvez o mais difícil de todos, ter a capacidade de agir com calma sob uma pressão absurda.
Tá, mas e se o confronto for inevitável? Bom, aí a defesa também tem uma hierarquia, uma ordem de preferência. A prioridade número 1 é sempre controlar a distância. Não deu para controlar? Esquive dos golpes. Não conseguiu esquivar? Bloqueie. O próximo nível é travar o ataque do oponente. E o ideal, o nível mais alto de todos, é interceptar o golpe antes mesmo que ele seja concluído. Ufa, é bastante coisa, né? E aí fica a pergunta: como é que tudo isso se transforma num hábito diário, em algo que a gente realmente vive? A resposta está num juramento, um compromisso que o praticante faz consigo mesmo todos os dias, para não esquecer do caminho. Esse juramento, ele basicamente amarra toda a filosofia que a gente viu em 5 compromissos bem diretos. Buscar melhorar sempre sem parar, ter paciência para aprender no ritmo certo, respeitar todo mundo, controlar a própria agressividade e, olha só, de volta ao começo, se esforçar mesmo nos dias mais difíceis. E tem um detalhe aqui que é simplesmente genial na forma como esse juramento foi escrito. Repara que cada linha começa com a palavra primeiro. Por que isso? A ideia é que não existe um compromisso mais importante que o outro. Todos eles têm o mesmo peso, a mesma importância. Todos são o primeiro passo. No fim das contas, a filosofia do Eterno Faixa Branca é sobre isso. É um caminho de começos infinitos, construído em cima de compromissos diários. Então, para fechar, a pergunta final fica para reflexão. Nessa jornada da vida, qual seria o seu primeiro compromisso?